bem-vindos a mais um episódio do Vozes Delas. Hoje eu estou aqui muito feliz por estarmos começando mais um episódio e tendo você aí com a gente. Obrigada. Lembra de encaminhar, compartilhar com as pessoas que você gosta e sabe que vai gostar desse episódio. Curte o nosso vídeo para que ele seja entregue para mais pessoas. Estou aqui, como todos os dias, com a minha host maravilhosa, Raíza Bittencourt. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente está aqui para mais um episódio, mas estamos, como sempre, com a nossa parceira, Lojas Cacai, uma loja feminina com roupas super versáteis, confortáveis, prontas, que nos deixa pronta para o dia a dia da mulher. E se você tem interesse em comprar, se você é daqui de Salvador, você consegue encontrar as lojas no Shopping Passeio. Né, Ju? Lojas maravilhosas. E tem aí o QR Code para vocês buscarem mais informações sobre a marca, que é uma marca que faz diferença no nosso dia a dia, como o Rai disse. Com certeza. E a nossa convidada de hoje, muito especial, ela é pedagoga, mestre e doutora em educação especial. É sócia da marca Item, Inclusão Também é Moda. Estamos com Mari Lopes. Mari, bem-vinda! Que coisa linda ter você com a gente para falar de um assunto muito importante. Muito, muito importante mesmo. E como eu já tinha falado com você antes, o seu propósito de vida é um propósito lindo e a gente queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, da sua caminhada, até se descobrir, né, nesse universo da inclusão. Verdade. Oi, gente. É uma honra, né, participar aqui com essas mulheres, falando sobre as vidas das mulheres. Né? Ficou um dia muito feliz, muita alegria. E eu gosto muito de falar sobre essa temática fora do ambiente de educação, por exemplo. Né? Que eu acho que é o que a gente está precisando, movimentar essa temática para ter um alcance muito maior. Né? E assim, eu acho que quem me olha de longe já vê a minha paixão, né? Meu vício, que eu brinco assim, pela questão da inclusão. Mostra inclusive o seu look de hoje, Verdade. O cromossomo, né? Um X é pouco, 2X é bom, 3X é bom demais. Ai, que massa! Essa aqui foi uma estampa criada por uma mãe de uma criança com síndrome de Down, inclusive, né? Garantindo a representatividade da nossa marca. E aí eu só saio de Item, né? Eu brinco que meu sonho era ser cliente de uma marca igual a Item. Como não existia uma marca, eu tive que criar. Perfeita e maravilhosa. Pois é, e com as joias aqui também do autismo, enfim. Eu falo que eu sou um livro ambulante, né? O máximo de informação que eu posso ter de inclusão, eu tô passando, eu passo já conscientizando. E você sempre quis ser pedagoga, Mari? Sempre. Na verdade, na época de escolher a profissão, aquela coisa toda, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Eu tenho professores na família. Só que a única certeza que eu tinha antes da pedagogia é que eu queria trabalhar com inclusão. Né? Então isso já é vivo dentro de mim há muito tempo. É a pergunta mais difícil. Por que você trabalha com inclusão? Eu não sei exatamente o que é pessoal, assim, mas eu sei que eu sempre acreditei muito e gostei. Era uma coisa muito espontânea, genuína. Eu via uma pessoa com deficiência, né, na escola que eu estudei, por exemplo, na época, na infância e tal, eu me aproximava, eu tenho né, uma empatia, eu não sei, eu tenho algo que me liga muito com essas pessoas, me move. E aí eu falei, eu quero trabalhar com essas pessoas. E aí eu fui pesquisando e tal, depois eu falei, olha, sabe, João, eu vou falar na questão da inclusão. Então, desde os 16 anos, assim, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com pedagogia e ia ser com inclusão, né? Isso pra mim já estava muito claro, desde sempre, né? E aí, Mari, você foi começando, estudando ali, nunca parou, né? Tá até hoje. Até hoje. Verdade. Eu entrei na universidade com 17 anos e meu primeiro semestre já foi buscando algo para trabalhar nisso. Só que a gente sabe que a inclusão é algo muito, assim, tá meio ainda pouco discutido, né? Agora que a gente está vendo uma movimentação maior. Então, há 15 anos atrás, por exemplo, né? Ou mais que isso, na época que eu comecei a estudar, não tinha muita possibilidade de estudo, de curso. E eu ficava, assim, eu me lembro que eu morava ali perto da PAI, e eu passava todo dia na porta da PAI querendo alguma coisa, mas era uma burocracia, um negócio de super... Então, assim, eu sempre fui direcionando todos os meus caminhos, né, de estágio, via um curso, eu viajava, enfim. Então, assim, eu sempre fui direcionando todos os meus estudos para essa questão.
né? E aí eu comecei, fiz a graduação, depois eu fiz mais 3 especializações, aí fiz mestrado, doutorado, tem um monte de curso, enfim. Minha médica fala que eu sou hiperfocada na inclusão, na verdade. Maravilhosa. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na busca desse caminho da inclusão, assim, Mari, que você se deparou e você falou, eu preciso mudar isso, Perfeito. Eu já tinha isso definido, né, quando eu comecei os estágios, por exemplo. Mas eu tive uma experiência específica que foi, que eu digo assim, que marcou mesmo, né, e que deu um boom, assim, na minha vida profissional e na minha decisão. Foi quando eu fazia estágio numa escola e eu trabalhava numa série e eu via uma criança em sofrimento dentro da escola. Isso me inquietava muito. Então, ninguém queria ser estagiária dele, ninguém queria ficar na sala, né? Todo dia ligava para a mãe para ele ir embora mais cedo. E aquilo eu ficava, meu Deus do céu, isso não tá certo, não tá certo. Aí eu me lembro que no ano seguinte tinha reunião para ver quem era a estagiária, quem ia ficar na sala dele. E ficava aquela coisa que ninguém queria. Aí eu falei, eu só vou ficar na escola se eu ficar na sala dele. Eu quero ficar na sala dele. Alguém precisa fazer alguma coisa para essa criança. E aí foi quando eu fui a estagiária dele, né? E aí a gente trabalhou muito em articulação, eu, a professora, com a auxiliar, e a gente teve uma mudança, assim, absurda da vida escolar dele em pouco tempo. E sem muito, ainda na época, muitas técnicas, né? Muito, tem que ser especialista. Então, assim, a gente focou nele, né, na criança. E aí a gente foi buscando caminhos para poder trazer ele para dentro da sala de aula. Então, aí ele era visto muito como um monstro na escola. As crianças não queriam sentar perto, porque eles tinham uma questão de agressividade, né? Mas quando você vai parar para analisar, ao redor que é o problema. As barreiras que fazem com que ele não consiga avançar. Então, a gente fez isso. A gente aproximou, investiu no vínculo, a gente tirou ele da posição de monstro, em pouco tempo, coisa assim fascinante. Virou até meu TCC de graduação, estudo de caso da vida dele lá, escolar. Que os colegas que eram ele, né, não queriam nem perto, começaram a brigar para ser dupla dele. Todo mundo queria fazer as coisas com ele. Ele virou, assim, o melhor aluno da sala, sabe? Imagina o coração dessa criança, a cabeça uma experiência dele, com toda essa mudança. É surreal. E eu, como mãe, eu já queria trazer isso, assim, para a gente conversar, porque muitas mães de crianças com deficiência têm muita questão em onde colocar para estudar. Sim, com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouco esse toque para as mães, né, esse conselho de o que buscar numa escola e que sinais ela pode ter de que aquela escola não está sendo ideal para o seu filho, que ele não está sendo bem acolhido e, de fato, incluído no sistema, né? Na vivência escolar. Assim, fala, porque chega, fico... Eu, como mãe, já fico assim... Mas mexe, eu vou falar para vocês, assim, é um cenário que a gente vive que quem não está imerso naquilo não tem a menor noção do que é. Né? Então, assim, eu convivo com muitas famílias, convivo com as escolas, enfim, eu estou em vários lugares. Mas, sem sombra de dúvida, quando a gente fala com a família, né, é algo ainda mais desafiador. Que eu ainda brinco quando eu estou nas palestras, que a gente escolheu ser professor. Então, a gente escolheu estar com qualquer tipo de aluno. A mãe não escolheu ter o filho com deficiência. Ele veio. Então eu falo, gente, eu não conheço nenhuma mãe que falou, meu Deus, eu queria ter um filho autista, eu queria ter um filho... O filho simplesmente vem, né? E às vezes eles ficam muito nesse processo solitário, sozinho. E eu bato muito nessa tecla, dentro das escolas, do acolhimento, da escuta, né? E infelizmente a gente ainda vive um cenário muito desafiador nessa relação entre família e escola. Né? Então, como você me perguntou sobre o que seria uma escola hoje, né, que daria conta, por exemplo, em relação a isso, eu acredito assim que o primeiro passo e é a orientação quando eu tenho uma empresa de consultoria, né? Já há 12 anos. Já pode falar o nome para as pessoas. Alto Relevo, Soluções em Inclusão Escolar. A gente está aí há 11 anos no mercado. Coisa linda. E meu nicho maior, na verdade, é na área da inclusão de rede pública e a gente ampliou esse ano para rede particular. E aí eu tenho um projeto, né, dentro da empresa que a gente fala muito sobre isso, que a inclusão começa em casa, para a gente começar a pensar o que é que vem de lá dessa família, como essa família chega nessa escola, já por várias outras batalhas, que a educação é apenas um detalhe ali na vida, né, dessa família. E aí a gente precisa identificar esses pontos, né, de acolhimento, da satisfação, da garantia de que a família vai ficar segura naquela escola. Então, assim, infelizmente, hoje a gente ainda vê muita negativa, apesar de ser crime negar,
As escolas às vezes mascaram, fazem manobras para dizer, ó, não tem mais vaga. Né? Aí a mãe se sujeita a ter que pedir para uma amiga tentar matricular um filho sem deficiência para ver se tem vaga ou não tem. Né? Então, assim, as famílias têm passado por situações bem tristes, assim, que eu falo, meu Deus, é vergonhoso a gente ver algo desse tipo, né? Mas, assim, tem uma movimentação hoje que a gente está percebendo, né? Que então a família já está chegando, né? O acolhimento, as escolas estão mais flexíveis, né? Até por conta do número de alunos. Que antes era um aluno aqui, outro aluno aqui, agora são 2, 3, 4 por sala, em todas as escolas. Então as escolas chegaram no nível que, assim, a gente não tem que fazer. Eu brinco assim que inclusão não é uma opção. Você tem que fazer. Então, o movimento tá rodando, sabe? Então, as famílias precisam ver justamente isso, como é a questão do acolhimento, o olhar que essa escola tem sobre a questão da inclusão, porque precisa fazer parte da missão, do valor, né? Eu digo que a inclusão, ela é institucional, porque muitas vezes a pessoa liga a inclusão ao professor, mas a inclusão, ela é da escola, ela é da instituição de forma geral, né? E a outra questão é quais são as ferramentas, quais são as possibilidades, o que é que a escola garante, né, para oferecer aquele ensino, aquela aprendizagem para aquele estudante que às vezes precisa de algo diferenciado, né? Então, por exemplo, hoje está na legislação e a gente sabe que para ter um desenvolvimento plano da criança, a gente precisa garantir o PEI. O PEI é um documento que organiza a vida escolar ali dele, com avaliação, metas, objetivos, direcionado para aquela criança, entende? Então tem a questão do PEI, tem a questão das adaptações, né? Tem o processo formativo dentro da escola. Então é uma série de questões que, assim, é muito individual ainda, né? Então, por exemplo, tem criança com autismo que talvez não precise de todos esses aparatos. Aí tem uma criança com síndrome de Down, talvez, que venha e precise disso, né? Então eu acho que a família tem que se preocupar muito, assim, como é que a escola entrega a questão da inclusão? Qual é a ideia que a escola tem sobre isso, né? Porque você falou, eu me lembrei, quando vai começando o ano, é uma chuva de direct que eu recebo de mensagem. Mari, qual é a escola que você indica? Qual é a escola que você indica? Né? E eu sempre falo, você tem que botar seu filho na escola que você escolhe, que você quer que ele estude. E confie nessa escola, né? Porque às vezes as famílias ficam refém de uma escola que faz um trabalho melhor, isso ainda está, né, no processo. E eu tenho encorajado para que as famílias botem onde quer botar, né? Então, e faça o movimento ali. Para você conseguir movimentar ainda mais escolas para essa mudança. Senão você fica na mesma escola. Então, é um exemplo muito comum. Você vê 2 irmãos, o que tem deficiência estuda na escola e o outro estuda em outra. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo. Né? Por conta justamente do que é que essa escola entrega, de fato, né? Como garantia da promoção ali da inclusão para essa criança. Mari, só a outra parte da pergunta, que é muito importante. Sinais que a família pode detectar que aquela criança não está tendo uma boa inclusão naquela escola? Primeiro, na verdade, questões de comportamento, caso, né, perceba. Irritabilidade, isolamento. Agressividade. A própria agressividade, tristeza. A questão de comportamento, também as questões emocionais da criança. Fora a questão de produção, que é importante. Então, muitas vezes, a inclusão ela foi confundida com socialização. E socialização, ela não é suficiente. Então, uma coisa que me preocupa, a criança que não dá, por exemplo, ela não tem questão de comportamento, ela é mais quietinha, né? Eu comento muito sobre isso. Então, a criança, às vezes, que é quietinha, passa despercebida na escola. Só que ela não acompanha a turma, mas também não dá trabalho. Então, ela fica ali, ó. Ela tá socializando. Tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Por isso que eu falo, o que é tá tudo bem? Mas não mostra pra uma família, entendeu? Então, se ele tá fazendo atividade, ele tá participando ativamente ali, peça pra ver as produções, a avaliação, o que é que foi que produziu, como ele tava, como ele tá agora, né? Então, a família tem que ficar atento a isso. Não é só, não, ele tá ótimo, ele tá legal, ele lanchou, né? Então, vai além. A inclusão, ela vai além da socialização. A gente precisa ter ali as metas, né, de desenvolvimento das habilidades individuais e as metas curriculares. A criança está na escola para aprender. De repente, da forma dele até onde ele consegue ir, mas ele precisa aprender. É isso que a gente tem discutido bastante. Mari, aí eu queria que a gente voltasse um pouco e definisse o que é inclusão, né, para as pessoas saberem o que quer dizer uma criança que está incluída ali no ambiente, um profissional também que está incluído ali no seu ambiente, e o que todo mundo precisa saber sobre inclusão. Também queria que você trouxesse isso. Na verdade, eu tenho inclusão, assim, para mim, pensando também no contexto da educação, é que você garanta o acesso, a permanência e a participação de todas as pessoas, independente das suas limitações, de suas, né, características, dificuldades.
Então, uma coisa que eu acho que todo mundo devia saber é que inclusão não diz respeito só à pessoa com deficiência. A inclusão, ela é de comunidade, ela é da sociedade, ela é uma responsabilidade coletiva. Então, às vezes eu falo muito assim, porque é sobre autismo, mas eu não tenho filho. Não interessa, né? Essa pauta, ela é uma pauta social, ela é uma pauta que precisa, né, perpassar por tudo e por todos. Então, a gente precisa fazer o nosso papel em relação a isso, entende? Tanto como professor, como todas as outras áreas de trabalho, inclusive, eu brinco muito que inclusão não é um papo de escola. Porque parece que a pessoa com deficiência só vai pra escola. Só professor precisa de formação, vocês já viram isso? Sim. Mas ele tá na dança, ele vai pro lazer, ele vai pro estádio, vai pro médico, né? Tá em outros ambientes, por exemplo. Então, a inclusão, ela é um papo de todo mundo. Todo mundo precisa falar sobre isso, né? Então, isso é uma outra coisa que me inquietava muito, por exemplo, a questão de inclusão nas festas. Sabe que eu gosto de festa, né? A gente gosta de festa. A gente gosta. E aí, eu ia pras festas e eu não via ninguém com deficiência quando eu era mais nova. Isso me inquietava muito. Eu falava, vem cá, esse povo não vai pra festa não gosta, o que acontece? Aí eu criei um projeto, né? Que, na verdade, eu tive um blog já, Inclusão Também é Moda, que inclusive é a origem da história da minha marca. E teve uns desdobramentos do Inclusão Também é Moda pro Inclusão Também é Show. E aí eu pegava minhas amigas, a gente ia pro show com a placa enorme, Inclusão Também é Show, e a gente entrevistava os gatos pingados de pessoa com deficiência que tava no show, entrevistava os artistas e entrevistava a agência que tava promovendo a festa. Fazia uns questionários aleatoriamente, assim, só porque me inquietava. E eu queria tentar mudar isso. E aí o curioso era, eu perguntava pra pessoa com deficiência, por que você não vem na festa? Por que tem poucas pessoas? E elas falavam, porque não tem acessibilidade, porque nada é pensado pra gente, embora seja lei. E aí, eu entrevistando as agências de festa, eles falavam, porque a gente não faz porque as pessoas com deficiência não vêm pra festa. Aí fica nessa, né? Mas assim, é um direito, é o que a gente fala, por mais que você acha que não venha, você tem que garantir a acessibilidade aqui, né? Então, eu acho que a inclusão é isso, ela precisa ampliar, né, em todos os espaços, em todos os lugares, para que todo mundo se sinta de fato pertencente, né? Que é um direito básico, né? Um direito mínimo que a gente precisa garantir. Saindo um pouco da escola, né? Já que a gente já entrou no show. Eu sei que você fez um projeto com o Salvador Shopping, inclusive. Foi. Né? Algo sobre inclusão no próprio shopping. Sim. E você viu que é muito difícil uma pessoa, às vezes, deficiente ir numa loja, entrar numa loja. Porque não é só na escola que a gente tem que pensar na inclusão, mesmo é no dia a dia, é na vida. Uma pessoa com deficiência consegue entrar no meu estúdio de dança? Consegue, eu pensei nisso. Uma pessoa com deficiência consegue entrar na sua loja, no seu estabelecimento, consegue trabalhar no seu escritório, você consegue contratar uma pessoa. Então, os olhos precisam se abrir para isso, né, Mari? Sim, perfeito. Esse projeto do Salvador Shopping foi bem interessante. Inquietante, né? Antes que eu falei assim, meu Deus, a gente precisa fazer isso, né? Mas eu entendo que sim, foi um projeto válido, né? Então, a Associação dos Lojistas, na verdade, na época tem um tempo isso, me convidou e falou, a gente tá querendo fazer uma movimentação de inclusão aqui, o que é que você pensa? E aí a gente montou, já existia a ideia do blog, que é desde 2011, na época que explodiu lá os blogs, que era o Inclusão Também é Moda. E aí eu falei, a gente pode fazer uma cartilha informativa, né, com informações que sejam de fato importantes e essenciais para que a gente consiga receber aqui essas pessoas. E aí eu fiz algumas pesquisas, né, para ter alguns insights, etc e tal. A gente fez a cartilha, né, com orientações de como lidar com a pessoa cega, a pessoa surda, enfim. Colocamos orientações de acessibilidade mínima e básica, né, de arquitetônica mesmo, as ideias também da própria tag em braille, enfim, a gente fez um catado ali relacionado às questões de loja. Só que assim, eu fiquei um pouco chocada, na verdade, porque eu visitei algumas lojas com algumas pessoas, né, pra gente sentir um pouco. E assim, cara, a gente percebe coisas que é o que eu tava falando. Quando a gente não vive aquilo, a gente não tem a menor ideia. Então o menino falou assim, Mamari, eu não consigo entrar na loja pra comprar uma roupa porque a minha cadeira de roda não passa. Aí meu outro amigo falou assim, eu tenho uma loja que eu amo, eu só compro roupa lá, mas eu tenho que comprar sem provar, porque minha cadeira de roda não passa no provador. Aí eu tenho que ir pra casa, provar a roupa, se a roupa não der, eu tenho que voltar pra provar. Enfim, então são coisas assim que assim, tem muita coisa ainda envolvida nisso, né? Mas só quem sabe é quem vive. A gente tem, sabe? E é por isso que eu fico o tempo todo tentando trazer, né, a conscientização, a informação, porque é um mundo, de fato. É um mundo que a gente realmente precisa desmistificar, a gente precisa desconstruir, né? Então não é só a responsabilidade da pessoa e da família, né? Então a gente precisa
trazer esse tipo de movimentação. E aí onde eu posso, e agora com a marca também, eu falei, ó, vamos bagunçar esse mercado aqui de moda baiana pra trazer. Super importante. E a gente precisa ter cada vez mais voz de outras pessoas levantando essa bola, né? Sim. Levantando essa... Porque senão fica só A comunidade a específica. comunidade que fala e aí acaba que não é escutado porque as pessoas não dão um olhar atento que precisa Sim. dar, né? E como você disse, a gente está falando de leis, né? A gente está falando de direitos que essas pessoas têm e que precisam estar ali inserido no nosso dia a dia. Mas eu assisti um vídeo seu falando que muita coisa mudou desde que você começou a estudar sobre educação inclusiva até os dias de hoje. Aí eu queria saber que você trouxesse alguns pontos que mudaram e o que hoje a gente precisa aprender mais, até para falar, né, para se comportar e que a gente pode incluir no nosso dia a dia. Joia. Na verdade, começa até pela questão da nomenclatura, né? Então, na época, logo quando eu comecei, falava muito a criança especial, né? Ah, porque criança especial a gente ouve ainda. E muita gente ainda Ainda fala, fala. exatamente. E assim, aí as pessoas falam no sentido de ser cuidadosa, né? Não é Não é no sentido pejorativo, etc. Mas assim, o cuidadoso hoje, ele já não é o correto. Então, por exemplo, por que a gente não usa criança especial, pessoa especial? Porque quando você fala especial, primeiro que você é especial pra mim e não tem deficiência. E o segundo, quando você fala, ele tem deficiência, você já traz uma ideia de fragilidade, é especial, o cuidado é frágil, né? Então, um movimento das próprias pessoas com deficiência que foi, né, na luta de mudar com essa nomenclatura. Aí a gente vê também, por exemplo, o PNE, né? Portador de necessidades especiais. Então, muita gente ainda fala portador de deficiência, portador disso. E aí também o portador não é mais usual, porque entendeu que você tá portando aqui o microfone, você deixa de portar o microfone. A deficiência você não deixa de portar. Então, não usar mais a palavra portador de deficiência, portador de necessidades especiais. E aí, hoje, por exemplo, a nomenclatura, né, aprovada pela ONU, que é o mais usual, é a pessoa com deficiência, que é a sigla do PCD, né, que a gente vê muito falar. E validando a ideia de que antes da deficiência, vem a pessoa. Né? E esse é um ponto extremamente importante da discussão. Mas a gente sempre costuma falar que quando você for falar com a pessoa, você vai chamar ela pelo nome. Claro. Né? É mais uma questão de literatura, de conversa, né, quando você vai se referir a algo específico daquela temática. Aí hoje também a gente vê muito avançou a questão da discussão de crianças típicas, crianças atípicas, a gente ouve também esse tipo, né, de nomenclatura mais na área de saúde, mas a gente ainda vê, é validado, as pessoas, né, comentam. E em relação a a mudança de comportamento, que eu acho assim, que vale a pena falar, eu sentia que as pessoas tinham medo das pessoas com deficiência. Muito. Medo de, às vezes, até ofender, medo de não saber chegar para falar, sabe? Aquela questão, porque a gente via poucas pessoas, então assim, era engraçado que, né, eu tô falando de 20 anos atrás, né, quase, entre 15 e 20 anos, as pessoas viam pessoas com deficiência e falavam assim, você não sabe, hoje eu vi um cego no shopping. E aí? Mas era um episódio, era um evento ter uma pessoa com deficiência na rua, as pessoas encontraram. Porque a gente de fato não via. Então assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, fulano tem uma filha com deficiência, mas assim, eu não sei como falar com ela. Como é que eu falo com ela? Você abre a boca e fale. Sabe? As pessoas têm receio. E isso é o capacitismo, por exemplo, que a gente chama. Né? Que é o preconceito, que não é intencional, mas ele existe ali. Então você fica meio, eu não sei se eu falo, eu não sei se... Só que é isso, porque a gente foca na deficiência. Eu esqueço que ele é uma criança. Entende? Então isso é muito comum na escola, por exemplo. A gente vê o autismo, não vê a criança. Por isso que traz, às vezes, aquela coisa de, ai meu Deus, eu posso falar? O que é que eu falo? Ou então, mãe, por que ele balança as mãozinhas? Por que ele grita? Filho, depois a gente conversa sobre isso. Não, gente. Conversa. Tem que conversar, sabe? A escola também, às vezes, mascara muito isso. Fica adiando. Cara, senta aqui, galera, ó, vamos falar aqui sobre tal. Aí pega uma historinha, a gente precisa falar sobre. Então eu acho que isso vem mudando muito e a gente precisa conscientizar disso, que o segredo é foque na pessoa e não no transtorno e não na deficiência, vá fundo, né? Então assim, a gente tem que ter essa naturalidade de compreensão, senão a gente fica muito, né? Então, eu acho que mais ou menos por aí. A gente tem que começar a entrar nesse movimento
de entender que uma outra mudança. As pessoas serão vistas como, além das questões do medo, chegar com pena. Então as pessoas têm pena das pessoas com deficiência. Eu via, é engraçado, eu me lembro de umas coisas meio aleatórias. Aqueles concursos de Miss, não sei das quantas, as meninas vão tudo fazer os trabalhos sociais. Não fica um em pé, tudo morrendo de chorar, Cara, sabe? A gente precisa trabalhar nisso também. Todo mundo olha pra uma criança e diz, ai meu Deus, coitada. Coitada o que? Ela tá melhor que você não sabe. Aí vem o preconceito, vem o capacitismo, porque é histórico. Então a gente aprendeu que a pessoa com deficiência é inválida, é incapaz, é coitadinha, precisa de ajuda. Então esse é um olhar que a gente percebe que vem mudando e que a gente precisa entender isso. Não é porque ele tem autismo que ele é infeliz, que ele é coitado, que ele precisa de ajuda o tempo todo, entende? Eu lembro de um caso na faculdade de uma pessoa que é cega e ele tava andando, tinha uma escada e uma pessoa foi correndo para tentar ajudar. Perfeito. Isso é e muito aí bom. ele falou, não preciso de ajuda. Eu vou saber aqui que tem escada, mas assim, não pegue em mim. E isso foi muito legal e a gente depois trouxe para a sala de aula para discutir esses pontos, assim, que não é porque você vê uma pessoa ali que tá precisando, que você acha, né, que tá precisando de ajuda. Isso pra mim mudou. E com o cego é mais ainda, vou te falar, viu? Porque o cego, ele tem a orientação e mobilidade dele ali, ele tá ali com a bengala, ele vai. E às vezes a pessoa vem aqui que eu vou te ajudar, puxa, e o cego fala, pelo amor de Deus, eu tô perdido agora, eu não sei nem pra que lado eu tô. Porque ele tem uma estratégia ali a ser seguida e você acha que ele precisa de ajuda. E eu sempre que eu falo, né, eu dou aula na Universidade Federal daqui também, na UFBA, na disciplina de Educação Especial. E a gente discute muito isso, eu falo, gente, vocês precisam perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Você precisa perguntar se o aluno quer. Então, isso é meio que histórico, como eu falei, né? Que termina caracterizando o próprio capacitismo. E na escola isso acontece muito. Então, às vezes, a gente nem deixa a criança fazer. Faz por ela porque a gente já acha que ela não vai conseguir. Então, não oportuniza. A criança não aprende. Deixa o moleque fazer, deixa o moleque sujar, faz do jeito dele e a gente vai orientando. Então assim, a gente precisa perguntar o mínimo, né? Antes de você chegar lá e já fazer. Eu vivo muito isso no meu estúdio. Eu tenho alunos com Down, tenho autistas também. E os autistas sempre, os pais, é muito importante os pais passarem para os professores. Perfeito. Muitos pais escondem. Verdade. Porque o Down, ele não tem como você esconder que a criança tem, mas o autismo tem. Então a professora, ela precisa saber como lidar com aquela situação, como lidar, se acontecer algo, né, diferente do rotineiro com aquela criança. Então eu tenho crianças autistas que as psicólogas me mandam mensagem, eu peguei seu número com a mãe de fulana, porque o trabalho que você está desenvolvendo com ela é lindo. Ela evoluiu brilhantemente. Meus alunos com Down, quando você fala que a gente precisa conversar, eu converso com os outros alunos para a gente entender como incluir aquela aluna, porque eu tenho uma Down que não faz muita coisa, que tem sensibilidade com a altura. Ela vai no limite dela e às vezes eu tô colada nela, às vezes eu deixo ela sozinha para ela me ver lá na frente como qualquer outra. Eu tenho uma que eu não preciso, que não tem problema com sensibilidade. Aí às vezes ela vai pro cantinho assim, aí as meninas já sabem. Gente, a gente tá falando alto. Já percebe, massa. Já percebem, chama para fazer dupla, sempre. Então eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho, tanto da família com o professor, quanto do professor com os outros alunos, com o ambiente que aquela criança está sendo incluída. Você tocou num ponto importante, né? Aproveitar que a galera tá assistindo a gente. Às vezes, logo quando a família chega na escola, é triste. A gente precisa também mudar um pouco esse cenário. A família esconde com medo da negativa. Então ela fala assim, se eu disser que ele tem autismo, vai negar a vaga. Então a gente vive um pouco disso na escola, sabe? E aí eu trabalho, né? Também eu tenho um projeto que chama Altos Papos com Gestores, com 2 sócios, que a gente faz só para dono de escola, para inclusive trabalhar essas questões. Perfeito. E aí a gente fala para os donos das escolas, olha, ele vai entrar na escola. Então assim, você precisa mostrar para a família uma forma acolhedora de que a escola vai receber ele, vai se adequar para poder, né? Não adianta também ali no alto da matrícula você intimidar aquela família, porque ela vai esconder e lá na frente você vai descobrir, é muito pior. Né? Então a gente tem estimulado tanto as famílias quanto a própria receptividade nesse momento da matrícula da escola, por exemplo, para que ela diga. Porque, gente, é outro cenário.
quando você É sabe, outra coisa. né? Outra Então a coisa. gente tem um aluno com autismo e aí a gente começa a estudar sobre isso, a ver a necessidade de identificação das estratégias, sabe? Das ferramentas que esse Exatamente. aluno vai usar. E quando a gente não sabe que ele tem um diagnóstico, a gente vai vendo sinais, vai fazendo avaliação. Não que o diagnóstico seja condicionante a absolutamente nada, né? É bom ficar claro isso. Mas ele ajuda no início para que a gente tenha, né, uma noção. Porque, obviamente, o que importa... Um norte. Porque o que importa também, assim, é o parecer educacional. O professor vai fazer a avaliação do aluno. Mas quanto mais informação prévia, né, a gente tiver sobre, como você falou, a gente consegue caminhar de uma forma mais intencional ali, digamos assim. Eu tenho alunos que a mãe falava, Ju, ela não vai dançar nesse espetáculo. Aí eu, mas ela quer. Por que ela não vai? Você não quer? Porque ela quer. Sim. Não, mas ela não vai conseguir desbloquear e aparecer em público. Ela está dizendo que ela quer. Por que você não dá essa chance? Arrisca. Exatamente. Vamos fazer. Essa criança quer. Pois a criança dançou e a mãe chorava rios. Imagina. Rios. Eu tenho contato, até hoje ela é minha aluna, tenho contato com essa mãe até hoje. E é inacreditável, às vezes, também com a família, com receio, bloqueia aquela pessoa de experimentar, É a de superproteção. crescer, de vivenciar coisas. Isso eu vejo diariamente. O professor vê a coisa, né? Vê E coisa. não é porque não gosta, assim, tipo... Não, é É proteção. por ter medo, assim, né? É por proteção, medo da criança passar por alguma situação em cima do palco e passar uma vergonha com os amigos. É medo de muita coisa, só que a tem gente muita coisa acaba envolvida. bloqueando a pessoa de vivenciar muitas coisas. Isso é muito comum de acontecer na família, né? Que a gente fala da superproteção. E às vezes é bem difícil a gente desconstruir isso com a família. Mas acontece também em vários outros ambientes, lugares, né? Como na própria escola. Eu sempre trago para a escola, que é a realidade que eu mais estou ali. Então, assim, que é o que eu falei, a importância da gente oportunizar. Então, como a gente tem um conceito ali criado, né? O tal do preconceito, literalmente falando. Ah, não, ele não consegue. Ah, ele é autista, ele não faz. A gente cria, sabe? Algo assim que a gente não oportuniza. Então, assim, é comum de eu ver os meninos lá na rodinha, exemplo. Tá todo mundo com o livro na mão e aquele aluno tem um transtorno e tá sem o livro. Por que Samuel tá sem o livro? Aí ele fala, porque ele rasga. Tá, ele vai aprender quando a não rasgar um livro se ninguém der um livro pra ele aprender a não rasgar, entende? Então, o menino fez um dia desse, eu tava na observação, brincando lá no pátio, né? Dentro da minha empresa eu tenho um projeto que chama Serviço de Acompanhamento ao Professor. A gente olha o professor, depois faz toda a devolutiva e orienta. E aí eu tô lá olhando, o menino no meio do recreio, ele abaixou as calças e fez o xixi no canteirinho do pátio. E aí eu falei, meu Deus do céu, o menino com autismo. Aí eu olhei pra professora assim, assustada, ele rega a plantinha todo dia. Rapaz, eu falei, não é possível. Aí eu, tá bom, sem julgamento, passou, fui conversar com ela. Aí eu só pergunto assim, se ele não tivesse autismo, você faria o quê? Entende? Então é tipo assim, mas ele tem autismo, ele não sabe ir no banheiro. Liberar umas coisas. Entende? Aí você cede, você permite. Se ele não sabe ir no banheiro, beleza. A nossa meta dentro da escola vai ser ensinar ele a ir no banheiro. Entende? Então são coisas que a gente meio que cria, e vem muito da questão, né, do capacitismo. O capacitismo que eu tô falando o tempo todo, para quem não sabe, é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E capacitismo vem do nome de capacidade. Então a gente tem um preconceito da capacidade que aquela pessoa tem. E isso é muito comum. E esse capacitismo, não que ele seja intencional, que ele seja maldoso, né? Mas às vezes por uma superproteção, por uma falta de informação, ou algo do tipo que você fica assim, será? Não. E os meninos sempre surpreendem a gente, quando a gente oportuniza, quando a gente entende o processo, quando a gente, né, percebe que fala assim, não, ele consegue. E a gente precisa acreditar, né? Eu sempre falo que é acolher, acreditar e agir. A gente tem que seguir isso. Porque não adianta, eu falo pro professor, cara, se você acha que ele não pode aprender, que o lugar dele é estar numa escola especial, ele não vai aprender. Você não vai oportunizar, entende? Então, assim, pra que eu vou planejar se ele não consegue? Aí eu uso muito essa frase, né? Dentro da nossa discussão, acho que vale a pena trazer isso. A gente comenta muito sobre a concepção sobre a deficiência, que a gente chama. Os autores trazem esse olhar do tipo, como você enxerga a pessoa com deficiência? Entra uma pessoa com cadeira de roda, você olha pra ela, você percebe o quê? Qual é o sentimento que você tem? Né? E eu trabalho muito isso na escola. Então, o que a gente precisa entender é que o problema tá na barreira e não na pessoa. Então, ele não aprende porque ele é autista.
Ele não aprende porque o ensino não está adequado para ele. O cego não lê o livro, não é porque ele é cego, porque o livro não está em braille, entende? É isso que a gente precisa modificar, é isso que a gente precisa entender, que o problema está na barreira, o problema está na falta de ajuste, na falta de acessibilidade. Então eu não tenho que pegar a deficiência e o transtorno como uma justificativa do fracasso, e isso tem acontecido. Não, ele está ali porque ele é autista, ele não aprende, não. Ele não aprende do jeito que você está ensinando, então você mude o jeito de você ensinar, entende? Então essa é a perspectiva que hoje a gente vive, por exemplo, nos ambientes, né? Então é isso que a gente tem que começar a ficar ligado. Então, exemplo, eu saí da educação básica, né? Já tem muitos anos. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, então eu lido direto com os professores, fazendo formação, gestores, etc. E estou em sala de aula, mas estou no nível superior, né? E eu tenho um aluno autista, por exemplo, que foi, nossa, meu maior presente, que eu falei, tudo que eu queria. Eu tive 6 alunos autistas nos últimos semestres, né? Do curso de pedagogia, licenciaturas, áreas afins, assim. E aí a gente vai vindo, poxa, mas... Aí entra a questão do adulto, né? Então, como é esse processo de inclusão? Ah, você já trabalha com inclusão há 15 anos. Esqueça. Cada um é completamente diferente. Pode ter o mesmo diagnóstico, pode ter... E ainda mais que eu saio de criança, que eu trabalhei a vida toda, para adulto. Mas ainda assim eu precisei desse movimento, sabe? De conversa, de diálogo. Tá tudo bem? Se acompanha? Como é que você funciona? O que é que você gosta? Quais são suas habilidades? E aí, baseado ouvindo isso, obviamente que numa conversa para adulto, eu modifiquei meu processo todo de avaliação, por exemplo. Entendeu? E aí é o que a gente vai precisando fazer. E não é porque eu tenho 15 anos de experiência, é porque eu consegui enxergar ali aquele indivíduo dentro da particularidade dele. Ouvindo ele. Exatamente. Esse é o caminho. Entendeu? Então, assim, nossa, e eu tive, graças a Deus, um desempenho excelente, né? Então, várias das notas boas, das maiores notas da sala de aula, foi, né, desses estudantes, e não por nível de cognição acima da média, mas porque, assim, a gente conseguiu entender ali o movimento, a turma foi muito bacana, sabe? A nível de respeito, do olhar. Então, eu tinha aluno mesmo que ele ficava no chão escrevendo, deixar ele lá fazendo o negócio dele, ele tava funcionando, entendeu? Então, ele às vezes tinha umas explicações específicas, hiperfocado em algo de alimentação, quando a gente falava em alguma coisa, ele ia. E aí a gente pegou esse gancho, enfim, então assim, é você ir mediando e valorizando, enxergando aquele indivíduo ali da forma, né? Da forma que ele é. E uma coisa que você falou, você lidando com autistas dentro de uma universidade. Porque muitas famílias, nessa superproteção, nesse bloqueio, não permitem nem que a criança ou adolescente se desenvolva numa especialidade que seja da vontade dele, não cresça profissionalmente. Às vezes já existe um bloqueio de uma criança com Down, uma criança com um nível de autismo muito, né? Não vai se desenvolver profissionalmente, vai ficar dependente de mim a vida inteira. Sim. E então eu vou criar ele aqui debaixo do meu braço. Não permite que ele voe. Que ele sonhe, né? Porque ele, como qualquer outra pessoa, tem a capacidade de sonhar, de querer estar em alguns lugares, em muitos lugares, e a família, às vezes, acaba sendo essa pessoa que puxa para trás, né? E não faz com que a pessoa se desenvolva, seja independente, porque isso é do ser humano. Tipo, quanto mais a gente vai conquistando, entendendo que a gente pode, que a gente passe uma matéria, que a gente consegue sair bem em uma prova, eu acho que a gente vai ganhando essa autonomia, essa independência e vai sonhando com coisas ainda maiores. Então, por que não, né, a gente fazer isso? A gente vê muito esse cenário. É claro que a gente acompanha, assim, do quanto... Tô vendo você minha rouquinha. Fica à vontade, pra ficar à vontade aqui no nosso sofá. É que eu me empolguei falando, que eu nem lembrei de água. Então, assim, não tem jeito. A maior, como é que eu posso falar, assim, quando a gente acompanha, por exemplo, casos de pessoas que foram, né, para a universidade ou realizaram sonhos, né, sendo atrizes, lutador de jiu-jitsu, disso, daquilo, outro, que, embora tenham as deficiências e tal, você vê ali o impacto da família, né? O impacto da família, ele é extremamente essencial. Não tem jeito para as pessoas, né? Até porque precisa, às vezes, do apoio, do empurrão maior do que, às vezes, a pessoa que não tem a deficiência. Então, se a família não cola, não investe, não dá esse processo de autonomia, né? Tem uma família que eu acompanho muito, que é Marleide, uma grande amiga. Ela é mãe de Igor. Igor tem hoje, acho que uns 24 anos. Ele é tricampeão mundial de jiu-jitsu. E ele disputa fora do Brasil o tempo todo, é autista.
E onde eu vou, eu levo eles, né? Ele foi modelo da marca, ele leva pra universidade, ele dá sempre palestra comigo. E ela fala muito isso, sabe? Da importância de você... Vai, filho, né? Da confiança. Confiar, investir. Então, por exemplo, ele começou a namorar e ela conta isso. Que ela fala, ai, meu Deus, meu filhinho. Aliás, ele tem 24 anos, ele não é meu filhinho, sabe? Então, ela mesmo falou assim, ai, meu Deus, ele vai pra casa da namorada. Como é que é isso? Então, assim, é muito comum. Inclusive, o próprio olhar de infantilidade. Isso. A infantilização, na verdade, né? Que tem. Então, é meu bebê. Não é seu bebê, entendeu? Deixa o menino tá lá querendo namorar, querendo ir pra festa e tal. E ela tá ainda com aquele olhar. Aí ela fala, não, calma, respira. Ele é um homem, ele vai. E ele mesmo fala, eu queria comprar um negócio no mercado. Minha mãe não deixava eu ir, sabe? Então, assim, eles, obviamente, têm ali os desejos, como você falou, os desejos, as vontades. Só que, assim, é muito difícil pra família. E eu entendo isso. Por isso que precisa trabalhar. Porque o grande problema, eu sempre falo, a questão não é você, pelo menos a minha percepção, não é você ter o filho com transtorno. A questão não é você ter o filho com deficiência. A questão é você ter o filho com deficiência e com transtorno na sociedade que a gente tem. Sim. É diferente, entende? Então tem mãe que fala assim, poxa, eu queria muito levar meu filho pra brincar no parque, mas eu chego lá, fica todo mundo olhando torto pra ele. Eu não levo. Eu falo, mãe, você tem que levar. E quem tem que parar de olhar torto são eles. Você que tem que deixar de, sabe? Sim. É cruel. A sociedade é muito, muito cruel. Então, o que é mais fácil e que a família tende a fazer? Ela, né? Aí a gente faz esse trabalho no projeto Inclusão Começa em Casa, que é, vamos lá, vamos junto desconstruir isso e mudar a barreira e não a pessoa. E dar Entende? ferramentas para a criança lidar, para o adulto lidar Sim, com isso, saber exatamente. o que falar também, né, quando essas coisas acontecem. A capacidade de ele se frustrar, porque Sim. essa questão do namoro, né, pra gente que se frustra, chora, fica Vai com acontecer com depressão, todo mundo. Todo vai mundo. acontecer Todo com mundo dá todo direito a mundo. isso, perfeito. Então, Mari, falando no processo de inclusão em um ambiente de trabalho, vamos dizer assim, existe alguma lei, algum projeto, né, em estudo, vamos dizer assim, que discuta algum tipo de cota para PDCs dentro das empresas? Tem algum movimento em busca disso? Porque eu sei que os PCDs, de fato, encontram muitas dificuldades. Sim, com certeza. Existe a lei já é uma lei que não é tão recente assim, mas vem aprimorando, né? Tem alguns documentos oficiais que vêm reforçando isso. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é a 13.146 de 2015, que fala também né, da parte específica de inserção no mercado de trabalho, empregabilidade. Tem, além dessas orientações e exigências, tem a lei de cotas, né, que ela vai variar de acordo com a quantidade de funcionário que a empresa tem. Né? Que foi, inclusive, que deu uma alavancada, né, no cenário do mercado, porque é obrigatório. Né? Então, você tem lá 100 funcionários, você tem que ter no mínimo 5%. Então, tem uma variação relacionada à porcentagem que você precisa contratar. Porém, né? Sempre tem que ter o porém, ainda existem algumas manobras, sabe? Algumas questões específicas que as empresas arranjam uma forma de tentar escolher o perfil de pessoa com deficiência que eles querem lá dentro. Entendi. Entende? Então, eles vão tentando colocar condições e exigências para que vá diminuindo a possibilidade de outras deficiências, de outras questões conseguirem ingressar ali, por exemplo. Né? privilegiam uma. Privilegiam, a deficiência física, não ter um braço, enfim. Eles começam... É meio ridículo, assim, às vezes, Meu de você Deus, ver. é surreal ouvir. É vergonhoso, porque às vezes você vê anúncio no jornal, né? Tem autores que trazem essa discussão, que é justamente isso. Eles vão botando vaga para pessoa com deficiência, mas precisa disso, assim, Impossível. sabe? E aí existe, né, a legislação, tem de fato um acompanhamento, esse movimento aumentou muito. Só que tem um outro lado que às vezes também me preocupa, que é a própria capacitação das pessoas com deficiência. Né? Porque, por exemplo, a gente investe muito, né? Tem investido muito na parte da educação básica. Agora, com as cotas também, a galera tá invadindo a universidade, ainda bem. Só que, por exemplo, cursos profissionalizantes, sabe? Para quem não vai seguir um nível superior, a gente ainda é muito precário em relação a isso.
Então as mães me procuram muito, eu vim cá, Maria, onde é que a gente pode levar um curso profissionalizante? O que é que a gente pode fazer quando a escola acaba? Para os alunos que não conseguem acompanhar uma universidade, por exemplo, sabe? Então a gente tem muita falha, tanto no mercado público quanto no particular. Então você não vê uma movimentação de empresas que oferecem cursos que estejam, claro que deve ser para todo mundo, mas a gente sabe que tem, né, categorias ali que talvez se dificultem, então a gente precisava ter algo organizado também para uma galera que precisa de algo mais direcionado, entende? E não tem, né? E aí eu brinco muito e falo assim, gente, os autistas crescem. Não. As pessoas com deficiência crescem, porque fica naquele foco ali de infantil, e aí se perde, sabe? É uma preocupação que eu tenho muito grande com os jovens e adultos, por exemplo, tipo assim, e aí depois da escola? E depois? Né? Porque fica na escola, o negócio é escola. Sai da escola, vai pra onde? Né? Tanto que lá na clínica, a clínica eu tenho lá eu tinha, né? Enfim, minhas mudanças, fui morar em São Paulo, enfim, aí mudei a clínica, não tenho mais, mas eu tinha um projeto que inclusive chamava Partiu o Rolê. Claro. E eu reunia os jovens com deficiência, sem irmão, né? E levava a molecada pra rua, né? Ia pra shopping, pra cinema, pra sorveteria e tal. Porque eu ouvia, qual é a sua ideia de vir pra cá? Os meninos falavam assim, meu sonho é ter um amigo. Nossa. Então, assim, fica em casa. Eu tinha aluno com escoliose grave, porque era o dia inteiro aqui no computador, sem fazer nada. Não tem um amigo, não tem uma convivência, não tem nada. É ele com o pai e a mãe e acabou. Com 15, 16 anos e a adolescência lá pegando fogo, entende? E aí eu falei, não, eu vou agora focar nos jovens e nos adolescentes, a gente vai pegar esses meninos e bora. Aí a gente ia pra rua, eles compravam as coisas deles, sabe? Com os terapeutas acompanhando e tal. Então é um movimento hoje, por exemplo, que aqui em Salvador não tem. Fica muito no infantil, pode perceber. Até o perfil das clínicas que a gente vê é tudo muito infantilizado. Mas a guria vai crescendo. Então a gente precisa ampliar esse olhar. Né? Tanto no setor público quanto no privado, pra galera que tá... E de repente não vai para a universidade, não vai para o mercado de trabalho, mas e aí? Vai fazer o quê? Eles vão ficar em casa? Né? E aí entra outras questões que a gente precisa, né? Você quer ficar que eu atento. bote ali? Eu tô bebendo. Porque a gente vai agora para um quadro que a gente tem Deus, chegou a hora. Neste programa, onde pessoas que até botar admiram... Eu boto para você, vai. Pessoas que admiram o seu trabalho mandaram perguntas para você. Ui. É o nosso quadro Fala Delas. Pergunta de Letícia Libonati. Mamari, para você, o que dói mais? A falta de acessibilidade ou a falta de oportunidade de crescer na carreira? Parece que ela estava assistindo. Olha isso aqui. Ó, a gente acaba de falar disso. Verdade. Nossa, difícil escolher qual que dói mais, viu? Porque eu acho que, na verdade, uma coisa ligada à outra. Porque é a falta de acessibilidade que gera, né, teoricamente, essa questão da falta de oportunidade de crescimento. Porque é o que eu falo, se a gente garante a acessibilidade, a gente garante, oportuniza, etc e tal, vai. Porque as pessoas com deficiência, elas só precisam disso. Ela não precisa de pena, não precisa disso. Ela precisa do ambiente adequado para que ela consiga avançar, entende? Então eu acho que os dois doem porque tá completamente um ligado, né, em relação ao outro. Nesse sentido. Pergunta de Ana Moreira. O que falta para o mercado parar de enxergar a deficiência antes de enxergar o talento? Perfeito. É o que a gente conversou um pouco, né? Da questão da pessoa com deficiência. Primeiro enxergar a pessoa, né? Que é algo que é histórico, é cultural, não tem jeito. Isso é muito comum em qualquer lugar que a gente vá. A gente foi ensinado, na verdade, a focar na deficiência antes de enxergar a pessoa. Então, aí, já indo para o talento, por exemplo, né? Eu acho que para chegar no talento, a gente primeiro precisa enxergar a pessoa para depois, né? Porque a gente ainda está na deficiência. Então, eu acho que é muito por aí. Mas a gente vai conseguir. Vai. Ô, gente, ainda mais você. Olha, ainda mais você, que eu já perdi as contas, eu tava tentando contar. Perdi as contas de quantos projetos ela já falou que ela desenvolve. Meu amor, eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar as pessoas de uma forma a se moverem no mesmo caminho que é surreal. Eu perdi as contas, eu falei, não, eu não vou contar mais quantos projetos ela tem nessa vida, não, porque eu quero que cresça. Eu quero que cresça, tenha mais e mais projetos. Pergunta de Flor Teixeira. Mari,
Como colegas de equipe podem contribuir para tornar o ambiente de trabalho mais acessível e acolhedor para uma pessoa com deficiência? Perfeito. Primeiro passo, eu acho que é o diálogo. A conversa e você saber de que forma você pode deixar esse ambiente mais acolhedor, sabe? Se tratando de jovem adulto, por exemplo, né? Se você pensar no ambiente de trabalho. É você conhecer bem a pessoa, né? Entender ali como é o funcionamento, o que é que poderia trazer mais acolhimento, deixar a pessoa mais... Quais são as maiores dificuldades dele? As maiores dificuldades, as maiores habilidades, né? O que é que ele tem de bom, por exemplo, e a gente reforçar isso. Porque muitas vezes a gente foca muito no que a pessoa não consegue fazer, né? Para ajudar, para dar um suporte. Para dar um suporte. Então assim, ele não fala, ele não brinca, ele não lancha, ele não olha, ele não... Beleza, mas o que é que ele faz? Né? A escola a gente fala muito isso. Esquece o que a pessoa não faz e foca no que ele faz, que são as potencialidades. Então, a partir das potencialidades que a gente vai fazer voar para diminuir as dificuldades. Então, eu acho que é muito disso. Saber os interesses, saber funcionamento, as características, habilidades, possibilidades, dificuldades. E isso é um processo para pessoas sem deficiência. Exatamente. A gente sempre busca fazer reforço positivo para que a pessoa cresça no que ela faz. Então, o reforço positivo, ela precisa ser inserido para as pessoas também com deficiência, e não focar só no que... na dificuldade que ela apresenta. Exato. Até porque é muito importante a gente ter essas pessoas ao nosso redor, porque o ambiente se torna mais diverso, a gente consegue resolver problemas complexos com o olhar dessa pessoa também. Sim. Né? Então, até queria que você trouxesse também o quão o ambiente pode ser mais rico, melhor, para crianças também se desenvolverem, tendo uma criança com deficiência do lado. Né? Tão importante a gente enxergar o mundo da forma como ele é. Né? Legal. Nisso eu falo muito quando eu escrevo sobre os benefícios da educação inclusiva. Né? Porque a gente fala muito que o aluno com deficiência e com transtorno ele é beneficiado. Mas eu consigo enxergar que é bom para todo mundo, como você está falando. Né? A questão da diversidade. Então, assim, é de uma riqueza absurda. Eu falo isso muito para as famílias, porque assim, a gente tem família que não gosta quando o filho tem um colega com deficiência. Né? Então tem movimento de abaixo-assinado. Que são coisas assim absurdas. E aí eu falo pra família. Deus. É verdade. Tem e dias de hoje, sabe? Eu não quero que meu filho tenha um autista na sala, ele vai ficar igual. Enfim, são pensamentos que... Eu não vou nem quebrar o clima do negócio aqui, porque é pesado. Então, assim, eu falo muito para essas famílias, inclusive, que na verdade é muito bom pra criança conviver com isso desde sempre. Né? Então, é um benefício. Primeiro que você está ali na diversidade, você conhece outras formas de comunicação, outras formas de desenvolvimento, né? Outras formas de saber. De tudo, né? Enfim. E outro também que, assim, até o próprio aprendizado, quando ele é bem feito, ele fica mais rico. Porque você sai daquilo que você está ali acostumado, da caixinha, daquele ensino, porque o aluno com deficiência bota o professor para mudar o ensino, não tem jeito. Não tem jeito. Só que ele bota para mudar o ensino para melhor, então termina beneficiando todo mundo. Isso no cenário ideal, certo? Que é o que a gente está buscando. Então eu acho que trabalhar com a diversidade, de fato, é uma riqueza, entende? E hoje, que é a minha grande esperança, que eu vejo que vem mudando, otimista, me dizem que eu sou romântica e otimista, né? Inclusão vai ter que ser, né? Senão a gente para. E aí é o seguinte, hoje a gente vê a geração de adulto que não conviveu quando criança com pessoas com deficiência. Então meu Deus, o extraterrestre, é um negócio de outro mundo. As crianças que hoje estão tendo o privilégio de conviver com a diferença vão ser outros adultos. Acreditamos nisso, entende? Então assim, eu vi uma cena de uma criança com paralisia cerebral, né, que tinha umas questões de ordem física, enfim, e aí a mãe botou a mão no olho do menino e falou: filho, não veja isso não. Sabe? Pô, pelo amor de Deus, a gente tá falando de outro ser humano. Olha o que a mãe tá ensinando pra criança. Então, assim, são muitas histórias, né? Se você for parar pra analisar. Então, assim, mãe que tá no elevador, a criança começa a fazer estereotipia, ela desce no andar seguinte pra filha não ver que o menino tá fazendo estereotipia. Sabe uns negócios meio... E aí, o que a gente tá fazendo? A gente tá usando as crianças nas escolas pra ensinar os pais sobre a diversidade. Porque, né, o adulto que estraga ali o esquema. Criança não tem preconceito. A criança, ela aprende o preconceito. O preconceito não é inato. O preconceito é adquirido e principalmente com a família. Então, a gente está tendo que trabalhar com as famílias
pra poder resolver isso, sabe? Porque assim, às vezes o menino, e o que mais dói, sabe o que é? O menino, às vezes, é o melhor amigo do coleguinha que tem autismo. E a mãe quer proibir de andar, sabe? Aí ele faz escondido. Existem casos desses. Terror, que terror. Existe. Então, assim, às vezes ele tem uma questão mais, né, sinestésica, aí bate, enfim. Aí a mãe pergunta, como foi, bateu, sabe? Fica assim. Às vezes a criança até mente, com medo da mãe falar mal do coleguinha, que é o melhor amigo dele. Só que a criança já é capaz de compreender que ele, às vezes, né, bate, tem um negócio, por um outro motivo que não é, sabe, na intencionalidade, de agressividade, que ele é malvado, ele é perverso. É um outro esquema. Só que o adulto tem dificuldade de entender isso, por exemplo, né? Então eu vejo muito ainda uma falta de empatia. Tipo assim, não é comigo, eu não preciso, não me importa, né? Aí é sobre isso que a gente começou falando, inclusive, né? Da necessidade de ser um movimento coletivo, que todo mundo esteja ali, né, participando disso. Mari, a tecnologia veio mudando muita coisa, facilitando muita coisa pra gente. E no ambiente da inclusão, me traz uns exemplos de como a tecnologia tem ajudado nesse sentido. Perfeito. Tá pronta para anotar mais um projeto? Adoro! Eu estou amando! Na verdade, eu acabei de entrar, eu voltei de São Paulo agora, e eu tô entrando como diretora pedagógica e sócia de uma startup, que trabalha, inclusive, tecnologia e inclusão, né? Obviamente que não é só essa, mas hoje a tecnologia tem ajudado de várias formas, várias formas. Queria começar falando sobre, né, startup, que eu acho que é muito bacana, que é o seguinte, lembram que eu falei para vocês sobre o PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, que é o documento do aluno. Hoje, uma das maiores exigências, digamos assim, né, para que um aluno que tenha necessidade consiga se desenvolver, né, a nível de aprendizagem. Então, hoje, o que acontece? Esse aplicativo, né, dentro dessa startup, você consegue reunir todos os dados desses alunos, de saúde, então todas as avaliações de terapia, todos os resultados de testes, os protocolares, etc e tal, com as informações da família e todas os aspectos educacionais. Então você vai botar lá que ele é segundo ano do Fundamental 1, exemplo. Então quais são as disciplinas, qual é o currículo, e aí você usa a inteligência artificial. A inteligência artificial cruza essas informações e te dá possibilidades de adaptação curricular, por exemplo. Que tipo de atividade poderia cair bem para ele? Como você pode utilizar a fonte? O que é que você pode fazer? Claro que sem a substituição do humano, óbvio, mas já dando nortes, né? Então, hoje, o mercado da tecnologia para a inclusão, eu tenho visto muito isso. A facilitação do trabalho da escola nesse sentido, né? De sistematizar dados da criança, porque é extremamente importante você juntar os dados da saúde, né? Da parte de terapias e etc e tal com a escola, né, por exemplo, e, né, facilitar a vida do professor que hoje está sobrecarregado, a gente não pode negar. E, além disso, a tecnologia ajuda muito também na questão da comunicação, né? Sim. Então, tem crianças, por exemplo, que são não oralizadas, fazem o uso dos tablets com comunicação alternativa, né? Enfim, então, assim, realmente hoje a tecnologia ela é uma grande aliada do processo de inclusão, né? Em vários sentidos. Mas hoje eu tenho visto muito na área escolar desse exemplo que eu dei e a própria comunicação, né? Vários aplicativos, softwares que a gente vê que existem, já não são tão novos, mas que facilitam também. Então a criança que não fala, ela se comunica pelo tablet dela e onde tem as imagens, ela vai clicando o que ela quer, onde ela quer, o que ela quer fazer, o que ela está sentindo. Sai a voz junto com isso, né? Os vocalizadores, enfim. Então, existem hoje várias ferramentas, né? Que estão trazendo possibilidades aí dentro da inclusão. E ajudando até na faculdade, né? Pessoas que antigamente talvez teriam essa dificuldade de se comunicar, de escrever, hoje estão conseguindo acessar por conta dessa tecnologia. Também. Até por várias questões, né? Quando você tem, por exemplo, o impedimento da escrita, hoje você já tem uma facilidade maior, né, de conseguir trazer isso de uma forma digital. Então, as escolas estão até passando por esse processo porque foi proibido o celular, né? Sim. Foi. Só que aí tem as exceções. Quais são as exceções? As exceções são as crianças, por exemplo, que precisam do uso da tecnologia para ter acesso ali àquilo, entende? Então, é até um alerta, porque tem escola proibindo algo que é essencial para a sobrevivência da criança, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Se ele não tá usando o celular, né, com uma intenção ali de acesso, de acessibilidade,
isso faz parte da exceção que a legislação traz, por exemplo, entendeu? Então, é bem legal quando a gente consegue fazer a tecnologia aliada aí ao processo de inclusão. E Mari, quando você olha para o futuro, a gente tem visto que a tecnologia está entrando no trabalho, no mundo do trabalho, para trazer mais eficiência. A gente está vendo que a tecnologia também está ajudando muito a pessoas a se desenvolverem cada vez mais, conseguirem se incluir em alguns ambientes que algumas teriam mais dificuldade. Como é que você vê o futuro da inclusão? Você vê com bons olhos? O que você vê assim, de positivo, de negativo que a tecnologia possa estar trazendo também? Eu vejo um bom futuro. Eu já falei que eu sou otimista. Otimista. Eu vejo um bom futuro desde 15 anos atrás e a gente está avançando, né? Mas acredito que sim, né? Eu acho que também o que é que pode facilitar? A tecnologia, durante muito tempo, era muito distante, né? Até mesmo por questão financeira, eu digo, né? Antigamente, o acesso era muito mais difícil. Então, eu acho que com a popularização, a ampliação, né? A invadida que a tecnologia deu com a gente, por exemplo, depois da própria pandemia, né? A gente viu o crescimento disso. Eu acredito que isso venha aumentando e a gente vá dando acesso a essas questões a mais pessoas, né? Então, exemplo, só para vocês terem uma ideia de tecnologia assistiva que eu falei, é aquele software que a pessoa se comunica piscando o olho. Não sei se vocês conhecem. Não. Então, através do piscar do olho, ela bota arquivo, salvar. Ela mexe no computador inteiro com o piscar do olho. Ou com o próprio movimento do olho, assim, né? Então, ele vai mapeando e vai fazendo. Então, um negócio desse, há uns anos atrás, era impossível da pessoa conseguir. Não, de se pensar. E de se pensar também. De desistir, né? Desistir. Aí, a gente conseguiu alcançar. Só que quando a gente fez, o acesso era impossível também. Porque é algo Muito caro, as pessoas não têm condição. E aí, eu vejo que com a própria tecnologia, né? Aí vem a questão da impressora 3D, aí vem a questão da inteligência artificial, as coisas vão começando a ficar mais próximas das pessoas, né? Além de coisas novas, o que era muito distante tem aproximado, né? Então, eu tenho certeza, né, que esse cenário, e eu tô muito otimista também com esse cenário dentro da escola, né? De como isso vai otimizar. Porque, assim, a gente fala muito da família, né? Fala muito da criança, que o professor tem que fazer isso. Mas, assim, eu sou muito pelo lado do professor também. Porque pro professor não é fácil. Claro. Não é fácil. Eu não podia deixar de falar isso, né? Então, assim, hoje a gente tem alunos com salas cheias, com, né, 4, 5, 6, com a diversidade enorme, que é bacana, mas que às vezes não tem o apoio suficiente. Então, ferramentas. Exato. Então, a tecnologia, né? Eu tô muito otimista, assim, querendo já ver o resultado. Tanto que essa startup, né, que é a Vínculo Aplicativo, a gente vai começar a fazer pesquisas sobre isso agora, aplicar e medindo o que é que está trazendo de benefício, para poder ajudar, porque essa ferramenta ela ajuda o aluno, mas também ajuda o professor, né, para poder facilitar ali, otimizar todo esse trabalho dentro da escola. Maravilhoso. Ó, para encerrar o nosso programa, a gente tem uma dinâmica, que é a dinâmica Dê a Sua Voz. Oi. E eu queria saber agora de Mari Lopes. Mari, o que pode calar a sua voz? Ai, meu Deus. É mais fácil falar de inclusão, né? Ai, injustiça. Injustiça. Me pega. Eu tenho certeza. Nossa, a Gabitinha ficou E você vê muito, né, assim, no seu dia a dia. Infelizmente, é um campo onde provavelmente todo dia ali, diariamente, você está tendo que lidar com algum tipo de injustiça, falta de informação. Sim. É muito injusto. Eu acho que é uma palavra que resume bem, assim, a parte ruim toda que a gente falou. Chega nesse nível, sabe? Relacionado a isso. Mari, que voz é o seu guia? Que voz é meu guia? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Rapaz, isso é difícil isso, viu? Você achou que ia ser só fácil pra você? Tô aqui achando que tá mamão de com boa. açúcar. Rapaz, eu acho que... Nossa, é porque vem muita voz.
Infinitas vozes na sua muitas cabeça. vozes ao mesmo tempo, mas eu acho que a voz da verdade. Boa. A voz da verdade. Escolhi. Elas estavam brigando aí Tava dentro. aqui, quem vai a voz da verdade. É o que ficou. Que eu acho que é o que precisa ficar, sabe? Eu acho que é quando a gente pauta nessa verdade, no que precisa ser garantido como verdade, do que a gente precisa entender como, né? Na verdade, no sentido muito mais amplo, né? E, enfim, eu acho que é o que me guia por esse caminho, pelo que é o certo. Que voz feminina é o seu guia? A voz da coragem. A voz da coragem. Ó que massa, a coragem pra você é feminina. Ah, pra mim, sim. Legal. Resposta diferente. Né? É. Mas A coragem é feminina pra Mamari Lopes. Achei sensacional. sensacional. Pra mim é. E é algo, na verdade, que eu escutei muito durante esses meus últimos meses, porque eu tomei muita coragem pra muita coisa esses últimos tempos. E, enfim, então eu comecei a mudar a forma como eu enxergo a coragem pra mim hoje, sabe? E que é muito distante do feminino. E a gente precisa mudar isso. Com Perfeito. certeza. Entende? Da fragilidade, da... Então, pra ideia mim, de feminino, a ideia do feminino, ela é distanciada da coragem. Então, pra mim, a coragem, ela é o que me move hoje no meu lado feminino. E que eu tenho tentado mudar isso Dentro de outras dentro mulheres. de outras mulheres. E com certeza você mudou hoje muita coisa dentro de muitas mulheres e de muitos homens que com certeza vão assistir esse episódio. Mari, queria te agradecer Nossa, de ter imagina. aceito o nosso convite, de estar aqui no sofá com a gente, abertamente conversando de um assunto tão delicado e que Sim. precisa tanto ser dito, ser falado, ser mostrado para o mundo, assim. Obrigada de coração. que Tenho agradeço. certeza. Você pode curtir o vídeo, Com encaminhar para quem Verdade. você... Não é nem quem você acha que precisa Todo mundo assistir, não. precisa. Você pode enviar para todo mundo que você tem aí na sua lista, que vier na sua cabeça, porque são informações aqui valiosíssimas que Mari trouxe, que com certeza pode mudar a vida de muita gente. Verdade. E assim, Mari, você fala de uma maneira tão leve, de uma coisa que é pesada, é difícil, né? Você trouxe alguns casos, assim, qualquer outra pessoa estaria falando de uma forma... De uma outra forma, porque realmente é um tema pesado e você fala com muita leveza, com sorriso, com otimismo no rosto. Sim. Ao mesmo tempo, você falou isso de coragem e me fez perceber que, assim, a coragem é essencial para a gente ver o que a gente não quer no mundo, né? O que a gente não acredita e ter essa capacidade de conseguir realizar, né? De desenvolver projetos para mudar o que a gente não acredita. Sim, exatamente. E se a gente não tem coragem para fazer isso, as coisas continuam como estão. Iguais. Então é muito bonito ver assim, o quanto você desenvolve projetos, o quanto você está o tempo todo querendo mudar o que você não acredita, porque a gente precisa fazer isso, né, Ju? E a gente, quando pensou em fazer esse programa, a gente quis trazer mulheres que realmente fazem acontecer, que estão mudando a realidade, Legal. porque a gente precisa de mais inspiração como você para colocar mais projetos em jogo. É, né? mais e mais projetos. Eu quero... Ó, você me mandando mensagem. Ju, lembra aquela quantidade de projetos que eu tinha? Dobrei. Amém, Deus. Meu amor, Ai, que obrigada massa, mais eu uma que vez. agradeço. Onde as pessoas te acham nas redes sociais? Ah, sim, me sigam lá, porque eu faço isso o dia inteiro nas redes, né, trazendo informação e tal, mas é Mamari Lopes Inclusão no Instagram, Mamari com Y. Exatamente. Tem também o Vínculo App, que é o Instagram da startup. Tem Altos Papos Gestores, que é o projeto com os gestores. Enfim, você me acha no Mamari Lopes, de lá você acha, né, todos os outros caminhos. E a Item também, né? E a Item, Gente, verdade. aqui, ó, gente, ó. Claro, a Item é @somositem. Né? Lá você vai encontrar todas as nossas marcas. Uma marca super diferencial no mercado, preciso deixar isso claro, que é uma marca com propósito, né? Que a gente traz a representatividade, o afeto, né? As camisas, por exemplo, como forma de comunicação, né? Trazendo aí a sensibilização, a conscientização. Então, compre, use os nossos acessórios, né? Conscientize a galera
de forma estilosa, de forma lúdica, lá no Somos Item. E eu queria agradecer também, né, meninas, dizer que foi um prazer enorme, uma honra, né, estar aqui com vocês. Fiquei muito, muito feliz pelo convite. Né? Espero que eu possa ter aí contribuído e estou à disposição aí. Como? Parabenizar também a ideia do projeto, né? O nome do projeto, a ideia do movimento que você está. Nossa, eu acho isso o máximo, né? Eu sou muito a defensora também da voz da mulher, né? Da mulher empreendedora, de você fazer a diferença e tal. Então, contem comigo aí, sucesso para vocês também. Muito obrigada, meu amor. Gente, beijos e até o próximo episódio.